Eu sou Fernanda Borges, sou coordenadora de mercado na NCP e esse é o podcast NCP Conecta, que vai te mostrar as principais atualizações e novidades da NCP e do nosso universo de genética para a Expogenética 2025. Hoje eu estou muito bem acompanhada aqui de dois dos principais geneticistas do Brasil, quiçá do mundo, se a gente estiver falando sobre as raças zebuínas. É um privilégio estar aqui acompanhada do professor Fernando Baldi e de um outro convidado que eu vou guardar um pouquinho a surpresa aí para mais tarde, vocês vão descobrir quem é, mas é um ícone da genética brasileira. Bom, esse podcast, ele é um apoio da Remate Web, do aplicativo Lance Rural e também do canal do Criador. E se você perder algum dos episódios da nossa série de podcasts, você pode entrar nesses canais, tanto no aplicativo Lance Rural como na Remate Web e também lá no canal do Criador, para assistir ou rever esses episódios. Bom, então, eu quero dar as boas-vindas ao professor Fernando Baldi, professor doutor Fernando Baldi, que é professor da USP, no campus de Pirassununga, e também é o pesquisador sênior da NCP e está aqui representando o nosso departamento de pesquisa. Olá a todos, obrigado, Fernando. Um prazer estar aqui para compartilhar este podcast, né, com o nosso convidado especial, né, de bater um papo aí sobre alguns assuntos relacionados com genética, mercado, né, como antessala a nosso próximo seminário, né, durante a Expogenética no dia 15 de agosto. Isso aí, professor. Muito obrigada pela sua participação. Como o senhor falou, né, a gente está inovando esse ano, trazendo um formato diferente de participação na Expogenética, com os podcasts aqui online, ao vivo, transmitidos também pelo canal do Criador. E a gente vai finalizar com o nosso seminário durante a Expogenética 2025, que vai acontecer no dia 15 de agosto. Esperamos e contamos com a audiência de todos vocês também lá em Uberaba durante a Expogenética. Mas, para sanar a curiosidade de todo mundo e aproveitar o máximo de conhecimento desse nosso convidado especial, a gente traz aqui o professor doutor José Bento Ferraz, que também é professor lá na USP de Pirassununga, médico veterinário, formado pela USP, com pós-graduação também na Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos, um grande pesquisador na área de genética, grande conhecedor, já teve mais de 100 alunos orientados, quase 300 pesquisas publicadas, e vai trazer um pouquinho do conhecimento para a gente compartilhar, para a gente falar um pouquinho sobre o SEIP, que ninguém melhor do que ele, que participou aí de todo esse processo de criação, elaboração e experiência no SEIP. Muito obrigada pela sua participação, professor Bento. Seja bem-vindo ao podcast Conecta. Olá a todos, é um prazer participar dessa iniciativa da NCP. Muito obrigado pela apresentação, porque o mais importante na pecuária de hoje é a informação, sem a menor dúvida. E é muito bom para a gente, né, em fim de carreira aí eu participei da fase áurea da avaliação genética no Brasil, desde o começo, para falar a verdade, e isso tem que chegar com muita clareza para o pecuarista tomar suas decisões. Então, estou às ordens para responder, dentro do possível, as suas perguntas. Bom demais, professor Bento. Vai ser mais um bate-papo, né? Eu aqui estou no papel de ouvinte e de aprendedor aqui, de estudante, né? Com esses dois ícones aí da genética, né? Mas a gente quer responder algumas perguntas mesmo, professor Bento. Tenho certeza que a nossa audiência já ouviu falar sobre o SEIP, que é o Certificado Especial de Identificação e Produção, mas será que ele realmente vale a pena, né? Será que ele identifica os animais que são geneticamente superiores? E será que esses animais que recebem o SEIP têm um valor comercial diferenciado, né? São essas as questões que a gente quer responder aqui e nós vamos falar um pouquinho sobre isso a partir de agora com os nossos pesquisadores. Para começar, eu queria provocar aí vocês dois, né? Para a gente falar como que surgiu o SEIP, né? De onde veio essa demanda? Por que a gente iniciou a fornecer esse SEIP para os animais? Bom, eu não posso deixar de aproveitar a oportunidade. Conhecer a história é muito importante. Conhecendo a história, a gente começa a compreender o porquê das coisas. E no SEIP não é diferente. Em 1991 para 2, um zootecnista já falecido, um sujeito brilhante, um dos grandes ícones do melhoramento animal no Brasil, o Luiz Alberto Friis,
O Frias percebeu, ao fazer a avaliação do pessoal lá do gado do Rio Grande do Sul, principalmente, muito especialmente do Brangus, né? E lá no, como é que chama? Promebo, né? Promebo. Ele percebeu que existia muito animal geneticamente superior fora das associações de criadores. Que as associações de criadores eram verdadeiros clubes, né? Às vezes herdados por herdeiros de sobrenome, inclusive, né? Mas que não se preocupavam com o melhoramento animal. O Frias tinha acabado de chegar de Iowa State, onde ele fez o doutorado dele, e uma pessoa muito inteligente, que sabia muito bem programar em computação, e ele percebeu que precisava ter uma nova fonte de informação genética para fornecer para a pecuária brasileira. E ele se incomodava muito com a venda de animais simplesmente por causa do pedigree ou por causa do nome do criador. E ele propôs ao Ministério da Agricultura, em duas pessoas, vamos ver se eu lembro o nome deles dois fiscais federais, Valmoré Cortes e Jader Giacomini, tá? Propôs e eles desenharam um projeto onde animais que fossem controlados, tivessem sua genealogia controlada e suas pesagens controladas dentro de grupos de contemporâneos, poderiam receber um certificado que mostrasse a qualidade genética desses animais. E foi brilhante esse desenho, e principalmente porque os programas que apresentassem determinado critério só poderiam vender animais como reprodutores se apresentassem progresso genético nesse critério. O mínimo para começar um programa era 20% e o ganho de 0,5% ao ano se comprovada a eficiência. Bom, o que aconteceu? O CEIP começou logo em seguida. O primeiro programa de CEIP foi em Nelore, foi da CFM, que eu acho que foi o terceiro do Brasil. O primeiro foi do Brangus, me esqueci como é que chama. Natura. Natura, que está até hoje operando. O segundo também foi lá no Rio Grande do Sul. E veio o Nelore depois com a CFM. Bom, o que isso causou? Primeiro, que as fazendas tinham que ser documentadas, tudo tinha que ser medido e controlado dentro de grupo de contemporâneos. Essa sacada do Frias foi absolutamente essencial, porque toda avaliação genética, seja ela onde for feita, ela é feita em desvios de grupo de contemporâneos. Por quê? Porque os animais tiveram a mesma chance. Grupo de contemporâneos você pode chamar de lotes, pode chamar do jeito que você quiser, mas é um grupo de animais de idade semelhante, que foi submetido a manejos semelhantes e pastos idênticos ou iguais, tá? Isso até hoje não foi aprendido pela maioria dos programas, né? Isso é muito ruim, isso é muito ruim. É muito comum um criador, seja ele de CEIP, seja ele de animais registrados, separar a sua cabeceira, alguns animais, e dar tratamento especial. Eu tenho certeza que você vai fazer perguntas nesse sentido daqui a pouco, eu não vou esgotar agora não. Mas isso trouxe uma filosofia de que apenas animais geneticamente avaliados podiam ser doadores de sêmen, ou depois vieram embriões, etc. e tal. Então, foi criado o CEIP, Certificado Especial de Identificação e Produção, que é um certificado que mostra qual a qualidade do animal. É um papel que tem lá a genealogia do animal, até onde é conhecida, né? Depois tem seus pesos, as suas medições importantes e os valores genéticos aditivos, ou aqui no Brasil conhecidos no mercado de corte como DEP. Qual foi o efeito disso? Os rebanhos de CEIP, já nos anos 90, né, começaram a descolar fortemente dos rebanhos de IPO. E isso permanece até hoje. Há 6 anos eu sou comentarista de leilão, então eu assisto leilão quase todo dia para aprender alguma coisa. E é muito triste ver leilão hoje de animais que não poderiam ser reprodutores, que já passaram da época de serem vendidos, que estão obesos para ficar bonito, né? E que, no fundo, você vai ver, a leiloeira nem informa a classificação dele numa avaliação. Porque se informar, não vende, né? E o pecuarista real, existem vários pecuaristas, né? O pecuarista médico, o pecuarista advogado, o pecuarista engenheiro, o empresário. Ele é empresário nas coisas dele, mas para o pecuário ele não é top de linha, não, tá? E existe o pecuarista que vive disso.
Então, hoje, se você for nos programas de SAPE, são vários, acho que são 10, pode ser 11, pode ser 11, tá? O que é infelizmente, nós tentamos unificar isso lá em 2004 e não demos conta, não, tá? Você vai ver que os animais que o SAPE coloca no mercado, em geral, são muito bons do ponto de vista do critério do comprador de touro, que é produzir carne no menor tempo possível, né? E você olha, quando você olha animais que vão a leilão registrados, você vê uma diferença brutal. Por quê? Os registrados, até pouco tempo atrás, eram registrados baseados só numa avaliação de um técnico. Vai lá, olha o bicho, pronto, ele tem pedigree, sei quem é o pai, quem é a mãe, não sei o que, está registrado porque ele não tem nenhum defeito sério. Se você for hoje nas centrais de inseminação artificial, todas elas, a maior parte dos animais seriam animais registrados. Com um pouquinho de prática, você descarta pelo menos metade dos que estão lá, por problema de aprumo, não são adequados ao que paga o comprador de touro. O comprador de touro que é o quê? Um animal que cresça rápido, que tenha musculosidade, que é carne, que tenha algum acabamento de gordura e peso rápido. Basicamente é isso. Então, hoje, se você for olhar o impacto do SAPE na pecuária brasileira, foi tão grande. Por exemplo, um animal que vai vender o sêmen na história do país é um animal de SAPE. Também ele era registrado, né, que é o CFM Backup. Hoje a coisa foi tão... o distanciamento foi tão maior que o próprio ABCZ começou a tomar providências sérias no sentido de avaliar seus animais. Então, o impacto do SAPE na pecuária brasileira é gigantesco. E se a gente for falar em sustentabilidade, que é a palavra da moda agora, o pessoal do SAPE foi o primeiro grupo de criadores que aderiu que começou a ser beneficiado com o boi China, que é um animal abatido até 4 dentes. É 24 meses isso? Não, 30 meses. 30 meses. Tá? O pessoal do SAPE já estava lá na frente, né? E hoje as associações de criadores começaram a correr atrás. A primeira delas foi a associação de Braford e Hereford, que lançou dupla marca. Hoje a BCZ já tem um que eu não sei como é que chama, mas é uma dupla marca também. E a BCZ já começou a mexer com SAPE também. Então, qual a diferença entre SAPE, animal de SAPE e animal de registro? Eles foram selecionados para atender os clientes e não o criador. Essa acho que é a melhor definição. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, respondeu brilhantemente, né? E contou mais da história, que eu acho que faz muito sentido, porque com o professor Friis veio essa questão dos fundamentos do melhoramento genético, né, professor Baldi? Como o professor Ben já explicou sobre o grupo de contemporâneo. Eu acho que não só o SAPE, mas o programa de melhoramento genético, ele acaba contribuindo para a gestão da fazenda, para a organização da fazenda, né? E como que o SAPE ele pode melhorar justamente esses indicadores zootécnicos, essa produtividade? O professor Ben já falou, né? O animal CPO, ser registrado, é uma garantia de conhecer a genealogia e de que ele se encaixa num padrão racial, né, daquela raça, mas não é uma garantia de superioridade genética, né? Ou de ter os melhores, que aquele indivíduo vai transmitir os melhores indicadores zootécnicos. Mas quando eu falo que eu tenho um animal com SAPE, eu tenho essa garantia de que ele tem essa superioridade genética? O que o professor Bento comentou sobre o SAPE, na verdade, assim, quando falamos sobre um animal seipado, né, isso tem todo um trabalho por trás, né, do próprio criador, desde como o professor Bento comentou, coleta dessas informações, pesagem, formação de lotes de manejo. E o que muitas vezes, né, alguns criadores procuram, né, vão entrar em um programa para fazer SAPE, né? E na verdade fazer SAPE é consequência, né, de todo o trabalho dentro de uma fazenda, né, gestão da reprodução, definição de estação de monta, coleta de informações, formação de lotes de manejo, ou seja, a consequência disso, né, vai ser o SAPE. E acho que tem uma questão aí que é importante aqui ter a presença do professor Bento, de muitas vezes essa confusão que existe, né, em relação a quando falamos de um animal ceipado, são os animais superiores dentro da safra e não dentro da população, né? Que isso geralmente também causa confusão, né? Porque
digamos, a gente está comparando, digamos, dentro dos animais da última safra, né, aqueles que são superiores de acordo com os critérios, né, que o programa estabelece, que são, digamos, regidos pelo Ministério, né, professor Bento? Na realidade, o Ministério exige um projeto, e nesse projeto está escrito qual será o critério de seleção, que normalmente são os índices. Bom, isso é uma coisa muito interessante, porque você tem um norte, né? Se você for no animal registrado, ele vai ser vendido por quê? Porque ele tem melhor carcaça, porque tem mais fertilidade, seja o que for. Nos programas de CEP existe um índice. Isso foi muito bom, porque os índices tiveram que focar corretamente no mercado. Por outro lado, hoje o índice é um grande inimigo da pecuária brasileira. Sim. Por quê? Porque foram criados conceitos dos compradores de touro, dos usuários de touro. Eu só quero em casa o touro 0,1, o touro 1%. Isso não existe. Porque cada criador é diferente. A sua criação, seus objetivos, seu negócio é muito diferente do seu vizinho. Então, o índice generalizou essa coisa e criou-se uma mágica. Eu quero um 0,1. 0,1 para quê? Eu sou criador de bezerro, eu quero um animal top 0,1. Beleza. Existem índices com 12, 13, 14 características. Quem foca em 14 pontos não foca em nenhum. E muitos desses pontos são coisas que não pagam a conta desses 14. Os projetos mais bem-sucedidos são aqueles que têm poucas características do seu índice. Quem vai lá comprar, compra sabendo o que esperar. Existe uma história muito interessante de um criador no Pantanal que chegou na fazenda e comprou 150 touros. 3 anos depois ele ligou para a fazenda e falou: eu quero mais 150, só que os meus critérios são: eu quero animal bravo, animal de perímetro escrotal grande e pesado, peso sobre ano. Eu estou de avião, segunda-feira cedinho eu pouso aí para escolher. Separaram 200 e tantos, ele foi lá e comprou 143 touros. Aí o gerente perguntou, na hora de entrar no avião, o gerente falou: o senhor não quis saber de peso de desmama, das outras coisas todas que nós temos aqui, nós temos 15, 16 características. Ele falou: não quero mesmo. Da vez que eu comprei 150, a DEP de desmama de vocês, que vocês me deram, era 9 quilos. Não, 6 quilos. Chegou em casa, deu 15. Então, e você só vende bicho positivo, então, para mim, o 0 dos 6 é 9 para mim. E eu quero bicho bravo, porque a vaca tem que brigar com onça lá para sobreviver. E esse cara dava certo. Sim. Era o critério dele, né? Era a necessidade da fazenda dele. Tinha onça para burro, enchia de água, a vaca tinha que ser alta ainda por cima. Sim, tá? Óbvio. Então, cada um tem um critério. Então, não existe touro 0,1. Existe 0,1 para peso de desmama, 0,1 para peso sobre ano, 0,1 para temperamento. Isso existe. E você faz o teu conglomerado de características importantes. Você tem que definir, você, criador, tem que definir o que é bom para você. Exato. Mas aí ele tem que conhecer, né, professor Bento? E aí vem um ponto interessante que, para ele conhecer as necessidades do rebanho dele, ele tem que medir. E ele não tem que pensar só na escolha dos touros. A gente está falando que a escolha do touro, o touro CEIP, o touro de central, é super importante, até porque o touro, isso Locke dizia, né, o Luiz Otávio, também outro ícone da genética brasileira, né, o Locke sempre falava, né, que o touro tem uma capacidade de multiplicação muito grande, então ele é a estrela central dentro da genética, porque ele pode melhorar ou piorar de uma safra, de uma geração para outra, né. Mas a gente sabe a importância da fêmea também nesse contexto, né? E quando a gente fala sobre a seleção e sobre o CEIP, existe essa relevância também da fazenda, para ela conhecer as necessidades dela e quais são as características. A gente precisa pensar no objetivo, no mercado, para quem ela está vendendo, mas também nas deficiências da fazenda, né? Você falou uma palavra importantíssima, o Fernando já tinha falado também, eu perdi o gancho. Informação. Quem não mede, não administra, não sabe administrar. Esse assunto é muito relevante para todos os criadores, ou seja, se você não mede, você não sabe onde estão os seus problemas. Você não sabe qual é a sua fertilidade. 85% da safra empenhou, vamos ver?
Às vezes não dá 70, né? Além disso, um monte de informações. Eu mudei meu suplemento, era milho, agora é DGG, negócio assim, tá? Funcionou. Se ele não mediu, ele não sabe. Tá? Eu tenho um slide que eu sempre uso em palestra, que é o ser humano, desde o começo da domesticação dos animais, selecionava animais baseado no que parecia bom para ele. Sim. Visual total. Depois, desde sempre, né, começou a buscar animais naqueles criadores que tinham animais melhores. Nada errado nisso. Lá para metade do século XVIII, indo para o XIX, começaram a controlar pedigree. Aí começou a comprar baseado no pedigree. Aí depois veio a estatística e começou a mexer com esses dados. Depois vieram as DEPs veio as provas de ganho de peso nos anos 30, o que era você colocar animal dentro de um grupo contemporâneo, que já era um avanço. Depois vieram as medições, as predições de valor genético. Primeiro modelo touro, depois um pouquinho modelo já animal, isso na década de 70 para 80. Foi quando eu entrei na brincadeira, então eu estou desde o começo mesmo, tá? Eu já estava com doutorado quando criaram o SAPE. Depois vieram as DEPs de baixa acurácia, média acurácia, alta acurácia, e agora vieram lá os marcadores moleculares ajudando, e até mesmo nós estamos arranhando a seleção genômica. Tá? Muito bem, coloca uma flecha nisso aí. O que mais nós fazemos está lá embaixo. Visual, comprar de alguém famoso e pedigree. Exato. Eu tive em 2 bancas no Rio Grande do Sul, onde estudavam o que condiciona o preço de touro no Rio Grande do Sul. 2 coisas, pedigree e perímetro escrotal. Então, por isso, o Rio Grande do Sul, que já foi o melhor lugar de zootecnia no Brasil, e aliado a outras coisas, o Rio Grande do Sul perdeu muito nessa parte de genética. Né? Então, a gente tem que cuidar da informação, isso é a coisa básica. Para mim, esse podcast tem o seu valor gigantesco de trazer informação de maneira clara para que os técnicos também compreendam isso e para os criadores também compreenderem isso. Existe animal bom em todos os programas. Existe animal bom registrado, existe animal bom em SAPE. A gente precisa saber escolher. E tem que escolher de acordo com o critério de cada criador. Para mim, Baldi, um ponto interessante que o professor Bento falou, né, é que a gente pode utilizar o SAPE como uma ferramenta de seleção, mesmo para aquelas fazendas que não estão nessa bolha da genética, né? Eu falo que existe essa bolha da seleção genética, desses grandes projetos, essas fazendas que já estão lá na seleção genômica, né, que já fizeram todo esse passo a passo que o professor Bento colocou. Mas existem aquelas fazendas, aqueles rebanhos comerciais, comuns, que estão lá no Pantanal, na Amazônia, no Pará, né, enfim, no Rio Grande do Sul, rebanhos comerciais comuns, que querem aprimorar, que querem produzir um animal melhor, seja um bezerro melhor, seja um boi gordo que se encaixe num boi China, né? E o SAPE e o Programa de Melhoramento do Gado Comercial, ele pode auxiliar nisso também, né? Sim, assim, quando até tem vários trabalhos do professor Pietro, né, que apresenta, né, várias palestras mostrando, digamos que, acho que aí 70%, 80% dos touros que são utilizados em fazendas comerciais, né, são touros animais, né, reprodutores, né, ponta de boiada, né? Sim. A gente até brinca muitas vezes nas aulas, né, que fala assim, esses animais estão fazendo desmelhoramento, pioramento genético, né? Porque a gente pensa, digamos, quando um criador comercial, que é o principal público, né, dos programas de melhoramento, ou seja, de animais registrados, os SAPE, esse criador comercial é o principal público, né, dos programas de melhoramento. Ou seja, temos que mudar, às vezes, o conceito de pensar que eu vou participar de um programa de melhoramento, não é para colocar animais na cabeceira do sumário, senão, na verdade, para produzir reprodutores para toda essa massa, né, de 70 milhões de vacas de corte que existem no Brasil. Mas aí, assim, exatamente, ou seja, o conceito de SAPE, né, acho que é um conceito muito simplificado, né, para um criador comercial de entender, né, que esse animal, né, que ele está comprando, um reprodutor jovem, né, está dentro da cabeceira, né, são os animais da cabeceira, os animais jovens da cabeceira de um programa de melhoramento, né.
E acho que a situação, né, e isso não é somente aqui no Brasil, acho que é comum de toda a pecuária na América Latina, né, pensar, né, no baixo uso, né, ou credibilidade que tem, né, animais com avaliação genética em rebanhos comerciais. E tem até algumas estatísticas mostrando, por exemplo, no caso do Brasil, né, que a baixa percentagem de fazendas que tem balança, né? Então, assim, digamos, você, né, comprar um reprodutor, né, e você não ter balança, né, para você mensurar em uma fazenda comercial o impacto, né, que tem esse investimento, e não é somente esse investimento, você tem que pensar que é um investimento de longo prazo, né? Sim. As fêmeas, né, que esse reprodutor vai deixar em uma fazenda comercial, elas vão permanecer 10, 15 anos produzindo bezerros. Então, assim, uma decisão correta ou incorreta tem um impacto, né, que muitas vezes o pecuarista não sabe, né, do impacto, né, que tem o melhoramento genético dentro de uma fazenda comercial. E acaba tomando decisões erradas, né? Porque se ele não mede, ele vai agindo por impulso, por achismo. Eu tenho um amigo que tem um confinamento pequeno lá em São João, né? Uma dimensão pequena, mas você vê, o pequeno e a gente vai extrapolando isso pro grande, pode acontecer a mesma coisa com o grande, e aí o rombo econômico vai sendo cada vez maior, né? E uma vez eu visitando lá o confinamento dele, então ele só faz recria e terminação, não tem a cria. Eu visitando o confinamento dele, percebi uma diferença grande entre os lotes, assim, visual, né? Ele não tinha balança. E aí eu percebi uma diferença grande, falei assim, nossa, fulano, mas você anota de onde você compra, pra você verificar qual que é o desempenho de acordo com a origem. Então, eu compro desse fornecedor aqui de bezerro e os animais chegam mais cedo no abate, ou chegam mais pesados, ou dão melhor acabamento, lá no romaneio do frigorífico tem um melhor resultado que esse aqui. Come menos, enfim, né? Você fazer algumas análises e falou, não, mas eu acho que de fulano, quando eu compro de fulano, vai melhor. Eu falei, por que você não começa? Ele comprou uma balança. Né, depois muito tempo depois, né, porque o processo de convencimento é demorado. Muito tempo depois ele comprou uma balança, percebeu que a diferença era gritante. Era gritante, era 20 dias a menos de confinamento de um determinado fornecedor que ele comprava lá. E o que ele, inclusive, acreditava que os bezerros que ele comprava de cruzamento industrial eram melhores, não eram melhores, porque nem todo cruzado que ele achava era, de fato, um cruzamento industrial de qualidade, ou não era adequado para o sistema de produção dele, para a dieta que ele fornecia. Os Nelore que ele comprava, com uma origem um pouco melhor, terminavam mais cedo lá. Então, é simplesmente o fato de medir dessa informação e agir de acordo com a informação que você tem, né? Vocês dois tocaram dois assuntos que eu não posso deixar de falar. Fêmea. O pecuarista tem um problema muito sério de falta de definição. Ele não sabe definir o objetivo que ele quer. E eu brinco que eu não gosto de pecuarista, né? Eu gosto de empresário da pecuária. O empresário sabe fazer conta, né? Para mim, o melhor empresário que existe é o padeiro. Ele tem que fazer o pão na qualidade certa, na hora certa, na temperatura certa e na quantidade certa. Se ele errar em qualquer uma dessas coisas, ele fecha a padaria numa semana. Com padrão, né? Com o mesmo padrão. Porque ele não pode cada dia entregar um pão de um jeito. Existem os problemas quando a pessoa não sabe o que está fazendo e não sabe medir. Existia um touro de Seipe, líder de Sumário durante muito tempo, que eu bati os olhos no touro e falou, esse eu não indico nunca. Aí o sujeito que estava do meu lado falou, mas como você não vai entender esse cara? Eu falei, é o melhor do Sumário. Eu falei, melhor para quê? Ele é horrível para as fêmeas. E ele deixa 50% dos filhos dele são fêmeas. Exato. E quem comprar e ficar com essas fêmeas vai pagar o pato, vai ficar com o mico. Porque essas fêmeas não vão ter gordura, não vão ter precocidade sexual e não vão emprenhar como primíparas. Você já citou o professor Pietro aqui, eu falo isso tem alguns anos, e o ano passado o Pietro me ligou. Eu estou falando aqui na fazenda que você tinha razão. As filhas desses bichos não emprenham, não. Ou se emprenham como primípara, depois não emprenham. Então, a gente precisa conhecer o negócio. Informação é essencial. Hoje, nos comentários de leilão, eu ressalto sempre, esse bicho é bom para fazer fêmea. Que é o grosso que nós precisamos. Exato. Um cliente meu, 25 anos atrás, me chamou para olhar o rebanho, porque eles não estavam conseguindo ganhar prêmio dos frigoríficos. Eu fui lá, olhei 14 mil vacas, ele falou, vamos conversar? Eu falei, vamos, o que o senhor achou? Eu falei, o que você quer da fazenda? Não, queremos ganhar prêmio dos frigoríficos, beleza. Com o quê? Com essas vacas que eu tenho, beleza. E com que tipo de macho? Com charolês. Falei, que bom, bela escolha, porque você pegou um bicho que ganha peso para burro.
Se você me der 14 mil vacas, eu não quero, eu vou ficar com 500, o resto para matar. Como assim? As suas vacas são inadequadas, seus pastos são inadequados. Você quer bezerro que cresça rápido, tem que ter comida adequada. Se não tem, o seu negócio não funciona. Bom, conseguimos a médio prazo mudar as vacas todas. Hoje é uma das 10 melhores fazendas do Brasil, graças a Deus, né? E fez cruzamento. E nós fizemos, até é bom lembrar disso. Em cima de gado seipa, nós fizemos uma vacada tão boa que esse ano passado nós mandamos 300 e poucos animais machos F1 Angus Nelore com 13 meses, 23 arrobas, tá? E deram 61% de rendimento frigorífico. Então isso só se faz com uma vaca bem feita. Ah, mas tem que ter comida, lógico. Se você não quer falar de comida, então não vamos falar de pecuária. Né? Então o pecuarista tem que ter foco. E foco na informação, que você falou bem. Você falou do confinamento do seu amigo. Tem animal que come 4 quilos de matéria seca para ganhar 1 quilo, e tem animal que come 20 quilos de matéria seca. E não dá para a gente ter a liderança na exportação de carne no mundo produzindo menos da metade do que os Estados Unidos produzem por vaca. Menos da metade. Eles têm menor rebanho e produzem mais que a gente, tá? E mais, a fertilidade é absolutamente essencial. Se você não anota, você não sabe se aquela fêmea pariu ou não pariu, né? E, além disso, você tem que escolher animais adequados ao seu sistema de produção, tá? Esse pessoal que mandou animal com 13 meses F1 tinha um sistema de produção super sofisticado com alimento à vontade. Beleza, é o sistema dele. E ganhou dinheiro muito, não foi pouco não. E o problema é o seguinte, ninguém come uma picanha de um bezerro que não nasceu. Começa daí. Exato. E isso, às vezes, o sujeito não sabe se aquela fêmea falhou ou não falhou. Sim. Então, eu acho que a parte de informação e definição de objetivo são essenciais. Isso vale para SEIP, isso vale para animal registrado. Né? Então, muitas vezes a gente vê vaca que está com 4 anos sendo leiloada, ela está prenha. Quantos que ela pariu? Nenhum. Essa vaca eu não compro. Exatamente. Essa vaca eu não compro. Por que quem está comprando conversa. Uma promessa. Uma promessa. É. Uma promessa ruim já, né? Porque ela já, na verdade, mostrou que não tão boa assim ela já não é, né? Exatamente. Exatamente. É complicado, né, professor? O senhor falou da definição de objetivo, claro. Eu acho que essa é a grande dificuldade, né? Porque a gente a gente trabalha na pecuária bovina, que o ciclo produtivo é muito longo. A flutuação de mercado também existe e cada vez a gente vem tendo uma menor previsibilidade. A gente está vivendo isso esse ano, né? Em que os nossos especialistas de mercado estão passando apertado para decifrar como que vai acontecer, o que vai acontecer, qual que vai ser o próximo momento de virada. O momento de virada vem, mas ele está vindo a passos mais de tartaruga do que a gente já viveu ou já esperava. Então, a gente vive um cenário bem complexo mesmo, né? Ser um empresário rural não é tão simples, não é muito fácil, não. Eu costumo falar que se fosse fácil, chamava miojo, não fazenda. Então, é difícil mesmo, né? E como que a gente pode ajudar esse pecuarista que quer começar a evoluir geneticamente, a participar de um programa de melhoramento genético, a entrar talvez num SEIP, né? Se cadastrar dentro de um programa SEIP. Como que a gente pode ajudá-lo a definir esse objetivo? O que esse objetivo tem que ter para que ele comece, né, a evoluir o teu rebanho? Fica para mim? Não, acho que está relacionado com tua pergunta, é que o conceito de SEIP não é apenas para machos, né? Porque a gente está somente falando, né, no reprodutor. Sim. Ou seja, um criador comercial, né, que deseja, digamos, melhorar o seu rebanho, né? Porque o conceito de SEIP, digamos, eu não vou entrar num programa de melhoramento para fazer SEIP, né? O conceito vai muito além disso, né? A questão de gestão, né, dentro de uma fazenda, até o SEIP é consequência de todo o trabalho. Mas, assim, uma ferramenta que acho que a gente pouco explora, né, são as fêmeas, né, que conseguem ter SEIP, né? Então, num rebanho comercial, né, essas são as candidatas, né, de acordo com lógico que isso depende dos critérios, né, que o SEIP considera, mas essas são as primeiras candidatas a serem fêmeas de reposição do próprio rebanho, né? E isso até, para você falar do impacto da fêmea, né, a gente tem feito alguns trabalhos, né, dentro do NSP, inclusive também com o professor Bento, que mesmo rebanhos, né, que já têm um histórico de seleção,
né? Somente por efeito da fêmea, né, você tem diferenças de 20 quilos, né, de peso de mama, ou até 3 arrobas, né, ao sobre-ano, né? Somente por efeito dentro de um rebanho, né, de vacas ativas, seja rebanho PO ou comercial, só por efeito da vaca, né? E eu até às vezes brinco, né? Desafio o pessoal que vende da nutrição, né? Que vende aqueles pozinhos mágicos, né? Se eles têm alguma tecnologia para aumentar o peso das mamas em 20 quilos de uma safra para outra. Né? E que tem o benefício acumulativo. Exatamente. Porque o da nutrição é maravilhoso também. Tem várias tecnologias maravilhosas, mas ela é imediata. Ela não permanece, não passa de uma geração para outra como temporário. a genética. Essa é a diferença de genética para o ambiente. Agora, o Fernando está tocando num assunto muito interessante. Eu dei uma cutucada já. Cutucou. O Fernando é recém-contratado lá com a gente no nosso grupo, né? Mas a cabeça dele não para, né? No fim de semana, ele está sempre inventando coisas. Das 5 da manhã às 2 da manhã, ele está pensando. E ele fez um estudo de efeito da vaca num rebanho onde 97% das vacas são DECA 1 e 2. 97% das vacas. Mesmo assim, deu diferença de 20 quilos entre as vacas piores e as vacas melhores da desmama, e 44 quilos, no caso de touros, né? No caso de vaca, deu 20 e tantos também de peso sobre-ano. No caso de touros, de 17... Não, a diferença entre os piores touros e os melhores touros deu 44 quilos, 3 arrobas. Num rebanho já estabilizado e que já trabalha melhoramento onde genético. O rebanho, a pior vaca que tem nesse rebanho, seguramente é melhor do que a vaca média do país. Sim, do país. Então, o melhoramento funciona, começa daí. Ou seja, quem não sabe entender bem o que é DEP, procure algum técnico, seja da central, seja da associação, seja seu técnico do que for, para entender o que é aquilo. Porque você, Fernanda, lembrou bem, quem fica com abacaxi na mão é o criador que escolheu errado. Porque ele vai segurar essa vaca durante 10, 12 anos produzindo um bezerro ruim. Um bezerro que não vai crescer com a velocidade necessária, que vai comer muito. É o bezerro dos 20 quilos de matéria seca, não é o bezerro de 3 quilos ou 4. Então, nós precisamos ter um pouco mais de interação entre técnicos e criadores, coisa que a NCP vem fazendo, eu acho isso muito bacana. E a gente precisa discutir isso com um criador. Quando foi no primeiro governo do Lula, o ministro da Agricultura foi o Roberto Rodrigues. E tinha um chefe de gabinete dele, que eu esqueci o nome aqui, que aprovou um projeto nosso de fazer palestras pelo Brasil inteiro, nas principais cidades de produção de bovinos. Foram 4 anos que nós fizemos, foram 30 e não sei quantas cidades visitadas, mostrando a necessidade de produzir bem. Não teve... O Roberto saiu do ministério, acabou a brincadeira e esse negócio não foi para frente. Porque os criadores, coitados, são mal assistidos. Sim. Não existe assistência técnica. Quem fez Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina foram as Emater. Né? E eles conseguiram destruir todo o sistema de assistência técnica. Coisa rara hoje é um sujeito de assistência funcionar. Pirassununga, por exemplo, tem um cara, não é uma região de bovino, tá? Mas tem bovino, tem vaca de leite e tal. Tem um agrônomo e acabou que atende 4, 5 cidades. Não funciona, né? Você falou que eu fiz doutorado em Nebraska, né? Eu fiz pós-doutorado em Nebraska, mas lá tem uma coisa muito legal. Todo county, que é um município, tem que contratar um técnico da área agrária. Zootecnista, veterinário ou agrônomo. Esse cara trabalha 3 semanas no município e 1 semana na universidade. Ótimo. E ele traz amostra de planta doente, tem a doença da semana, tem. Os alunos têm a obrigação de saber o que é aquilo. Ele faz o elo, né? Ele traz a demanda do produtor e traduz o que a academia está querendo dizer. Isso leva os pesquisadores a começarem a entender quais são as perguntas a serem respondidas. Sim, exato. Hoje eu coordeno um grupo que chama GP50, que era para ter gente de campo e pesquisador. Ele já está em GP mais de 200, tá? Porque os caras de campo está dando esse tipo de problema. Como é que vocês vão fazer? O que vocês querem pesquisar para isso? Isso é ótimo, porque as pesquisas, elas
ficam mais na realidade, na prática, no que o produtor precisa, né? Porque a gente já viveu muito essa fase. Eu acho que aqui no melhoramento nem tanto, mas a gente já viveu essa fase, né? O pelo do não sei o que lá. E aí era uma pesquisa interessante, mas que você olhava, não trazia tanta resposta e tanto resultado. Para mim, eu sou um sujeito originalmente de genética de porco, né? Não sou de boi, não. Entrei em boi há 30 e poucos anos só. Mas lá em Nebraska, nos Estados Unidos, tem o National Pork Producers Council. O que ele faz? É um conselho de produtores do país. Eles para cada suíno abatido nos Estados Unidos, naquela época, tem 30 e tantos anos, se pagava $1,50. Era um fundo gigantesco de dinheiro. Esse sistema, esse conselho, botava 60% desse dinheiro para fazer promoção de carne suína. 40% para pesquisa. Uhum. E aí eles lançavam um edital. Esse ano nós queremos estudar 3 coisas. E as universidades todas saem correndo atrás. Uhum. Tá? Infelizmente, nós não temos essa organização. Sim. E o resultado disso está no que a gente vê. Uma pecuária que desmama entre 63% e 65% de bezerros em relação à vaca. Nos Estados Unidos é acima de 85%. Tá? Uma pecuária que o boi terminava aos 4 para 5 anos, agora já melhorou muito, tem boi de menos de 2 anos. Tá? Sim. É uma pecuária que tem que se tecnificar. O que está acontecendo? Com a entrada do eucalipto, entrada da cana, as propriedades pequenas estão desaparecendo. Mas muito por causa da falta de produtividade. Uhum. Existem fazendas fantásticas. Né? Tem fazenda que tem mais de 500 UA por hectare. Como assim? Não cabe. Cabe, é que ele vai rodando. Uhum. Tem fazenda que muda de pastos 6 vezes por dia. Vai com a cerca elétrica andando e fechando aquele pasto de trás. Então tem gente que sabe fazer bem feito. Sim. O problema maior é a gente dar aos criadores a oportunidade de conversarem. Uhum. Por isso eu acho muito legal esse seminário que vocês estão promovendo e deviam seguir com isso sempre, sabe? Troca de tema e vai chamando gente nova. Gente de nutrição, gente de saúde, etc. e tal. Por exemplo, o meu colega de classe, o Henrique Ortolani, diz que a principal causa de mortalidade perinatal é cachorro, por causa de Neospora canis, que mata bezerro e fim de papo. Ele fala, não pode ter fazenda com cachorro no meio do gado, não. Então, onde você vai uma fazenda que não tem um cachorro junto com o vaqueiro? Exatamente. Tá? E o cachorro ele é hospedeiro do Neospora. E aí, Uhum. como é que faz? Então, existe muita coisa para a gente discutir. Uhum. E a falta de conhecimento por parte do criador não é culpa dele, não. É culpa do sistema que não funciona. Uhum. Né? Uhum. Graças a Deus, os frigoríficos estão entrando pesado nesse negócio de começar a selecionar para a qualidade de carcaça. Né? Nós poderíamos estar exportando para os Estados Unidos com esse negócio de Trump ontem, não sei o que vai dar, tá? Mas, de qualquer forma, levar conhecimento ao público é essencial. Agora você vai perguntar, né? Quem é melhor? É SAPE ou animal registrado? Eu sei que você vai fazer essa pergunta, porque eu te conheço, tá? Não sei. Tem animais excelentes em todo lugar. Sim. O que precisa é o criador saber quem é o seu critério. Tem boi de boiada bom, cabeceira de boiada que vira tudo? Deve ter. Só que eu não sei. Como é que eu vou fazer uma indústria e sou líder de mercado de exportação sem eu conhecer minhas máquinas? Uhum. Né? Vocês são jovens, né? Mas eu faz tempo que eu não venho no AgriShow. Há uns 15 anos atrás, ou 20 talvez, o AgriShow trouxe uma enxurrada de tratorzinho chinês. Me acha um hoje para eu ver a relíquia. Não acha. Acabou, porque não prestava na época. Hoje a coisa já está mudando, tá? Uhum. Mas o modismo é o principal problema. Sim. A falta de cultura, de conhecimento, de planejamento, de objetivo é outro problema. Sim. O índice é outro programa, mas tem um pior hoje, que é a superalimentação de animais que são candidatos a tourinho. Por que isso? Está errado fazer isso? Não. Não. Só que você está criando aquele bezerro numa situação que os filhos dele não vão ter. Uhum. E ele pode dar um problema seríssimo e está dando. Isso é muito sério. Você vai a leilões de animais com menos de 2 anos com 800 quilos. É impossível. É impossível. Ele tá, antes dele ser concebido, ele já está no coxo. Uhum. Né? E você não fala isso. Então o criador vai lá, acha aquele animal gigantesco, bonito, 800 quilos e tal.
Você tem essa comida na sua fazenda para dar para os filhos dele? Não, então não vai dar certo. Uhum. Isso tem que ser claro. Claro. Para mim, superalimentação. E não ter uma nota de corte de touro, que o SEIP tem, né? 30%. Exato. Hoje mudou, pode ser até 40%. A única que dá mais de 30% é a CFM, que tem 33%. Foi a primeira, né? A primeira, porque é a primeira, exatamente isso, tá? E quando você vai em leilão, esse animal, você olha assim e fala, gente, isso não pode vender assim. Uhum. E isso é pior ainda no caso de novilhas doadoras. Uhum. Ela é doadora por causa do nome dela, por causa do sobrenome dela. Eu já fiz análise de um rebanho grande de doadoras, eu descartaria mais ou menos 90% delas. A gente tem um problema grande disso, né, professor Bento? Até algumas raças, inclusive, entraram nesse declínio justamente por isso. Porque na gana de crescer muito, tudo que nascia de fêmea virava doadora, tudo que nascia de macho virava reprodutor. Eu acho que essa é a grande linha tênue entre, o que é melhor, o PO ou o SEIP? Os dois podem ser ótimos, inclusive hoje a gente tem um PO seipado, o PO com SEIP, né? Existe esse universo aí de fazendas que fazem os dois, e que maravilha, né? Qual que é o grande, talvez, diferencial do SEIP? É que a gente tem essa linha de corte muito mais... a pressão de seleção é maior no SEIP, definida, né? Eu posso ter uma fazenda de PO que tenha o mesmo critério de seleção, que tenha essa mesma linha de corte que eu tenho no SEIP? Posso. Pode. Né? O importante é a gente conhecer os projetos. Então, mais do que quem é o touro, quem é a doadora daquela fazenda, como é o projeto daquela fazenda, né? Será que ela tem essa pressão de seleção? Tem os critérios bem definidos? Esses critérios são semelhantes ao que a minha fazenda precisa, ao que eu trabalho? E um outro ponto que o senhor tocou, que eu acho muito interessante a gente falar, Baldi, é sobre essa questão do sistema de produção. Porque a gente fala muito sobre genética, a gente fala muito mais sobre genética do que sobre qualquer outra coisa, porque tá no nosso DNA, né? Mas a genética não explica tudo, né? E a gente, às vezes, esquece daqueles conceitos básicos do melhoramento. A gente falou de um deles aqui, que é o lote de manejo, ou grupo de contemporâneo, né? Mais um outro, aquela fórmula clássica, né? Do melhoramento genético, que é o fenótipo, que é tudo aquilo que a gente visualiza ou mensura no animal. Ele é explicado pelo genótipo, pelo DNA dele, pelo ambiente em que ele foi criado, mas pela interação entre esse genótipo e esse ambiente também. Então, conhecer o sistema de produção também é importante. Né? Que foi tocado aqui, né? Muitas vezes, quando o criador comercial vai comprar um touro, né? Muitas vezes pesa mais o pedigree do dono que a própria ficha de avaliação. Né? E aí, esse ponto, né, em relação a, eu sou comprador de touro, eu preciso de touro, digamos, como... primeiro ponto que eu preciso conhecer, né, é o sistema de produção, como o professor Bento comentou, né? Se o sistema de onde esses animais são criados, né, esses touros são criados, né, onde suas mães produzem, se é semelhante, né, a minhas condições, né? Porque eu falo assim que o geneticista fala que quando as coisas não dão certo, né, quando a avaliação não se corresponde com o desempenho de campo, a gente bota a culpa na interação genótipo-ambiente, né? E isso, de fato, é o que acontece, né? Ou seja, quando você não sabe ou não conhece o resultado de sua resposta, né, bota a culpa nessa questão de interação genótipo-ambiente, que, em parte, se deve a que quando o ambiente de criação do reprodutor é diferente do ambiente de criação dos seus filhos, né? Perfeitamente. E isso é um ponto importante que, por uma questão tradicionalista, né, a gente entende como um animal de bom fenótipo como um bom reprodutor. Né? E o que a gente está olhando, né, quando olhamos um fenótipo, é apenas 20%, 30%, né, do que esse animal vai transmitir, né? E que isso que vai transmitir, né, essa superioridade, se o ambiente onde o animal foi avaliado é diferente, o ambiente de suas progênies é completamente diferente, ele não vai expressar uma DEB de 40 quilos, né? Tudo pelo contrário, né, professor Bento? Até aconteceu hoje cedo, enquanto eu lhe esperava, eu mandei uma planilha com indicação de touros para uma fazenda grande,
mais de 10 mil vacas, não, 20 mil vacas, 17 mil e poucas vacas. Eu quero essa cola, hein? Que quer chegar, eu faço isso. Essa cola vale ouro. É a coisa que eu mais gosto de fazer, indicator. Esse ano foram 240 que eu analisei para indicar 5, 6, tá? E ele me ligou e falou, olha, cadê a planilha? Eu falei, eu já te mandei as planilhas tem 2 meses, você não sei que não abriu, tá? Mas ali é legal porque ele quer fazer uma vacada, ele quer dobrar o número de vacas, é gente grande que tem confinamento e tal. E ele, nas 16, 17 mil vacas que ele tem, eu praticamente não sei quem é pai das vacas. O que vai acontecer? Eu vou jogar no escuro total. Eu só sei que ele tem muita influência de um programa, e eu estou indicando de outro programa. E as vacas que são desse outro programa, que ele sabe pelo menos de que programa, eu estou indicando desse programa. Tá? E isso é importante, porque um empresário desse tamanho não pode se dar o direito de não ter controle do que ele tem. Exato. E olha, das 17 mil vacas que eu vi, dá para fazer uma bela carga para frigorífico, tá? Porque são animais claramente tardios, claramente sem carcaça, e ele não mediu no confinamento dele o que esses filhos estão comendo. Então, por falta de mensuração, ele está perdendo muito dinheiro. Ou deixando de ganhar. Deixando dinheiro na mesa, né? Pelo menos. E outra coisa muito importante, esse negócio da superalimentação está tão feio que eu estava numa fazenda e desceram 2 bois do caminhão, 2 touros, para aquela estação de monta. De unha, eles tinham tanto assim, uns 15 centímetros de unha. Conclusão, e estavam obesos. Eles tiveram que ser emagrecidos, casqueados e ficaram, não deixaram nenhum filho naquele ano. Não entraram, não conseguiram se reproduzir. E eram touros de, digamos, há 3 anos atrás, de 20 mil reais. Ou seja, não era porcaria. Tá? Então, isso o criador tem que vestir a carapuça. O selecionador tem que vestir a carapuça e falar, gente, eu tenho que vender para o cara de tal forma que ele volta para comprar de mim. Sim. Senão não vai comprar de mim mais. Né? Então, isso é um prejuízo grande que está acontecendo na pecuária brasileira. É um prejuízo para o melhoramento, né, professor? Para o país. Para o país. Mas acaba a culpa sendo o melhoramento. Porque o criador que comprou acaba falando, nossa, eu comprei esse animal aqui com essa avaliação extraordinária e chegou lá e ele nem conseguiu cobrir as minhas vacas. Tem um outro criador que compra 50, 60 touros por ano que fala o seguinte... Eu quero fêmeas que não sejam muito boas para leite. Por quê? Porque chega uma época do ano que eu não tenho pasto. Muita comida. Então não adianta. Aí, se ela for boa leiteira, ela vai se acabar e eu perco essa fêmea. Ou seja, cada um tem um critério. Tem a sua... Professor Bento e professor Baldi, né? Acho que para a gente finalizar, a gente podia falar um pouquinho sobre a valorização do SEIP no mercado. Se esses animais que são ceipados, tanto os cara limpa como os registrados, existe essa valorização, eles são comercializados mais caros que os outros, o senhor que está tendo aí um pouco mais de experiência nos leilões, né? O professor Baldi é muito próximo também de grandes projetos que ceipam. Existe essa valorização ou não? É só a seleção? Que a gente vai fazer, que a gente faz melhoramento com SEIP, acho que ficou bem claro aqui. Mas será que o criador que ceipa, ele também tem um diferencial financeiro? Essa pauta que foi feita em letra tamanho corpo 14, por aí, tá? Com um corpo 20 desse tamanho, não. Os animais não são valorizados da maneira como deveriam. Isso. Não são, tá? Quem pega preço bom de ceipado são os animais que potencialmente vão para as centrais. Central. Né? O touro comercial tem menor valor financeiro, né? Mas um valor genético muito melhor. Isso vai mudar? Não sei. Não sei. Só que tem uma característica interessante. Por que o Mato Grosso, de repente, ficou importantíssimo para o país? Porque os lavoureiros foram para lá. E lavoureiro sabe fazer conta. Então, hoje, como o gado tem muita liquidez, às vezes o sujeito perde a safra. Mas o boi está lá dentro, que ele pode... Então, muitos agricultores importantes estão entrando pesado em gado com o controle necessário. Isso pode mudar bastante a cabeça dos criadores. Mas, olha, eu estou com 71 anos, eu acho que não vou ver isso mudar muito, não. E eu não quero morrer daqui nos próximos 20 anos, não, tá? Então, a gente precisa... Eu não sei, eu não vejo
essa valorização do SAPE no mercado de touro. Como deveria, né? No tamanho que deveria, né? Devido ao impacto, né? Que a gente sabe que ocasiona, mas isso precisa ainda, né, uma mudança, né, na cultura de quem vende e de quem compra, né? Você falou uma coisa que eu queria só reforçar, que a gente está terminando. Me perguntaram outro dia, estavam fazendo uma matéria, professor, qual é o percentual de animais que vão para abate brasileiro que são de qualquer programa de seleção, inclusive das associações? Eu fiz conta para lá, para cá, conversei com um monte de gente, 70% dos animais abatidos são filhos de cabeceira de boiada. Nossa. 30% é filho de sêmen e de touros vendidos para... Espera aí, nós não somos líderes de mercado em carne? Estamos. Não vamos ser daqui a pouco. Tem gente trabalhando que vai passar a gente. A China, por exemplo. Porque ela não tem território muito adequado para isso, mas está comprando a África, né? E a África é o próximo lugar para explodir de coisa, sem a menor dúvida. Então, não dá para trabalhar com uma indústria onde 70% é desconhecido. Para mim, e outra coisa, o preço de um cabeceira de boiada, às vezes é 70% de um animal selecionado. Tá? Isso não faz sentido nenhum, mas é assim que a coisa funciona no Brasil. Tem muita coisa para melhorar, né? Tem muito espaço para a gente justamente levar essa informação, levar esse conhecimento e abrir a cabeça dos produtores, né? Professor Baldi, uma mensagem aí final em relação ao SAPE e ao gado comercial, avaliação de gado comercial? Não, como foi comentado aqui, digamos, eu acho que o SAPE, né, consequência para quem vende, né, o conceito de SAPE, né, digamos, para quem faz genética e vende genética, digamos, é uma alternativa, digamos, para melhorar geneticamente seu rebanho, mas também para o comprador, né, de genética, né, o SAPE é um certificado de garantia de produção, né, de certeza de garantia de produção. E esse é um conceito que, digamos, os criadores comerciais, devido, digamos, à demanda, né, que existe no Brasil de reprodutores com informação objetiva, né, com avaliação genética, esse é um conceito muito importante e que precisa ser melhor valorizado. Então, aí, acho que essa responsabilidade, como o Bento comentou, não cabe apenas para os programas de melhoramento, sino que a gente tem que pensar assim em toda a cadeia, né, de incorporar esse conceito, né, porque não podemos esquecer que a genética é o insumo mais barato, né, o próprio William Curry nem sempre fala, né, a genética é o insumo mais barato dentro de uma fazenda. Então, acho que isso é algo que o Brasil precisa explorar melhor, né. Uma estimativa que eu vi a semana passada, a genética no custo de um boi é 3%. Só. Na soja é 20%. Tá? E você não vê sojicultor plantando semente do ano passado que ele guardou. Isso não existe. Tá? Então, nós temos um caminho longo. O SAPE é um caminho muito interessante como fornecedor de informações. E, na realidade, nós precisamos ter maior contato entre a ciência, a universidade, as pesquisas e o produtor. Isso está faltando, por isso eu parabenizo a NCP pela iniciativa de trazer um pouco dessa conversa. E Deus queira que muitos pecuaristas enxerguem isso, assistam esse podcast, que é exatamente para eles melhorarem a sua produtividade. Muito bom. Muito obrigada, professor Bento, professor Baldi, por esse bate-papo muito rico, né? Por essa roda aqui de aprendizado. Eu tenho certeza que foi muito aprendizado para mim e foi muito aprendizado para o criador associado da NCP, para os nossos técnicos e para todas as pessoas que estão nos ouvindo também. A gente entendeu muito aqui que SAPE não é só uma sigla, é muito mais do que isso. É um conceito que vem embasado no melhoramento genético, nos fundamentos de melhoramento genético, para auxiliar os criadores na seleção, na identificação dos melhores indivíduos, fêmeas, machos, e numa futura possível valorização desses animais também, já que eles são identificados como superiores, né? Se você ficou interessado um pouco mais em conhecer sobre o SAPE, a NCP, os nossos consultores técnicos e todo o nosso time está à disposição para tirar suas dúvidas, entre em contato com a gente nas nossas redes sociais ou no nosso site também,
para que a gente possa te auxiliar. Eu agradeço a sua audiência e fique ligado em toda a programação da Expogenética 2025 da NCP. Nós temos outros episódios aqui do podcast NCP Conecta para você assistir, sempre no apoio da Remate Web, do aplicativo Lance Rural e também do canal do Criador. Se você perdeu algum dos episódios, nesses canais você vai conseguir reassistir ou assistir aqueles que você perdeu também. Muito obrigado pela sua audiência e fique com a gente aí na Expogenética 2025.